Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a corrida eleitoral ao governo de São Paulo. A entrevista foi gravada. Nosso entrevistado é o geógrafo Marcelo Cândido, que já foi deputado estadual e prefeito de Suzano, reeleito para um segundo mandato. E que hoje é o candidato ao governo de São Paulo pelo PDT. Muito obrigada. Eu agradeço sua entrevista. Bom, nós estávamos acompanhando as tratativas do PDT com o governador do estado, havendo a possibilidade de uma aliança, até do PDT indicar o candidato a vice de Márcio França ou o candidato ao Senado. E, de repente, a surpresa. O PDT decide não fazer essa aliança e lançar candidato próprio. Qual é a razão dessa decisão? A rigor, o PDT tinha o interesse de lançar uma candidatura própria, porque todo partido cresce quando consegue apresentar as suas propostas de forma direta. No entanto, existem correlações de forças que acabam provocando os partidos a construírem alianças. E nós tínhamos a intenção de construir uma aliança com o PSB, para que o PSB apoiasse a candidatura de Ciro Gomes, que é a candidatura de quem nós temos a maior certeza de que pode vencer as eleições. Aqui no estado de São Paulo, portanto, uma aliança seria útil no sentido de ampliarmos o espaço em relação ao Ciro Gomes, o que não aconteceu, e lançamos candidatura própria, muito embora essa fosse a vontade inicial do partido e eu fosse o nome escolhido desde aquela época. Agora, é verdade, havia aí essa grande expectativa em torno de como agiria o PSB, eles levaram isso bem longe e surpreenderam, principalmente quando em alguns estados, vários estados, eles resolveram fazer uma aliança com o PT. O PDT, e isso foi considerado uma espécie de traição com Ciro Gomes, assim, analistas políticos entendendo que o PSB deixou o Ciro Gomes na mão. E a questão que eu coloco é isso, vocês resolveram retomar a ideia de candidatura própria numa espécie de vingança contra o PSB? Não, na verdade, bem longe disso. O PSB tem um projeto nacional que envolvia a possibilidade de um candidato próprio, algo que não aconteceu. Então o PSB passou a buscar alianças, passou a buscar aliados, na verdade, e o PT também tinha interesse nessa aliança. O que acontece de ruim nessa história é que o acordo feito com o PT, na verdade, não foi para apoiar o PT, mas para neutralizar o PSB. E quando isso acontece, o Ciro pede um apoio importante do partido. Mas de forma bastante objetiva, a candidatura do Ciro é uma candidatura com muita densidade política, tem boa penetração em vários territórios brasileiros e nós acreditamos que, independentemente do apoio do PSB, ele irá para o segundo turno. Eu vi cartazes da sua campanha e observei os dizeres. São Paulo merece um governo mais humano, que respeite o trabalhador, que garanta mais qualidade de vida e serviços dignos à nossa população. São frases fortes, frases de efeito, porém genéricas e por isso mesmo vagas. E aí eu pergunto, né? Essas frases esclarecem o eleitor? Dizem como é que o candidato, Marcelo Cândido, vai respeitar o trabalhador? Como é que ele vai dar mais qualidade de vida? Quais são os serviços dignos que vai oferecer? Essas frases, elas expressam sentimentos. Elas demonstram como o candidato pensa e, neste caso, como eu penso e quais são as ideias que eu defendo. Evidentemente que nós vivemos uma crise muito profunda no Brasil, e o número de desempregados tem sido alarmante e cresce a cada dia. Então, nós precisamos tomar medidas que possam provocar a capacidade de ações de governo que revertam essa tendência. E, para isso, nós precisamos tomar atitudes, por exemplo, como a de uma reforma tributária em São Paulo. E por que é necessária uma reforma tributária? Porque a carga tributária brasileira é muito alta, o Ciro pretende fazer uma reforma em âmbito nacional e nós queremos, casado assim, fazer uma reforma também em âmbito estadual.
para criar incentivos, usar, por exemplo, soluções criativas em relação ao ICMS, de modo a permitir o incentivo a determinadas atividades econômicas. E fazer essa reforma tributária é uma condição necessária, por exemplo, logo de cara, para que no começo do governo a gente já possa promover esse debate com a Assembleia Legislativa e assim aprovarmos uma lei que seja mais consistente para a geração de empregos aqui no Estado. Nós não temos um banco de fomento, a ausência de um banco de fomento impede o acesso ao crédito, principalmente pelos pequenos produtores rurais, por aqueles que trabalham na economia criativa, que não têm acesso a esses recursos. Então, com essas medidas, acredito que nós vamos conseguir solucionar os problemas. Bom, a minha última questão. O Marcelo Cândido foi prefeito de Suzano e foi reeleito. E isso quer dizer que a população em Suzano subscreveu a sua gestão. Acontece que Suzano é uma cidade que tem 290 mil habitantes, aí da grande São Paulo. E o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. Então eu quero perguntar se o senhor entende que está apto, que está pronto para uma gestão complexa como é a do governo do estado, considerando a sua experiência na gestão pública numa cidade de porte pequeno. Olha, eu me sinto muito preparado e digo isso sem nenhuma arrogância, porque o governo do estado de São Paulo, a rigor, segue regras que são seguidas pelas prefeituras. O que muda, evidentemente, é a dimensão, é o desafio que um governador exerce comparado ao desafio que um prefeito exerce. A visão que um candidato tem, a forma como ele pensa as soluções, eu acredito que permite buscarmos essas saídas para os problemas de São Paulo. Quer dizer, essa é a sua referência? Essa é a minha referência, porque a referência de gestor público na prefeitura, ela vale na escala do estado porque as regras são muito parecidas. Lógico que mudam os assuntos, as áreas de interesse, o foco é diferente. A população é outra, o estado de São Paulo é um dos mais importantes do país. O papel que o estado de São Paulo exerce mexe na questão econômica nacional, portanto é preciso ter esse alinhamento. É por isso que nós fazemos uma campanha, em que o PDT tem um candidato próprio à presidência da República. E o nosso programa de governo está muito alinhado nesse sentido, para que São Paulo possa servir ao Brasil da maneira como ele pode fazer. Muito obrigada. Obrigada por sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.